Olá, eu sou Marino Mondek, essa é mais uma entrevista do Contrapoder e hoje a gente vai entrevistar Giovannis Breda. Ele é doutorando em Desenvolvimento Econômico pela Universidade de Campinas e ele é mestre em Estudos Latino-Americanos pela Universidade Nacional Autônoma do México. E o tema da nossa entrevista hoje vai ser sobre 21 de junho, que é a data que, em 1918, os estudantes de Córdoba tomaram a universidade para si e fizeram um processo chamado de Reforma de Córdoba. Jovens, tudo bem? Olá, Marino, tudo bem? Olá a todos que nos assistem aqui no Contrapoder. Prazer estar aqui com vocês. Ótimo. Jó, sem muita enrolação, vamos começar pela primeira pergunta, então. O que houve no dia 21 de junho de 1918 em Córdoba, na Argentina? Bom, 21 de junho de 1918 é um marco do movimento estudantil latino-americano, é um marco da política latino-americana do século XX e talvez no século XX, entre o começo do século XX até a Revolução Cubana de 1959, a reforma universitária de Córdoba, na verdade, a reforma universitária latino-americana que partiu de Córdoba, é um dos eventos mais importantes, né, da história política latino-americana. No dia 21 de junho de 1918, na cidade de Córdoba, Argentina, uma cidade interiorana da Argentina, numa universidade ainda tomada por traços eclesiásticos, oligárquicos, os estudantes, a partir de uma demanda muito pontual que surgiu do fechamento dos alojamentos dos estudantes de medicina da Universidade de Córdoba e também de um corte de bolsa, se não me engano, dos estudantes de engenharia, iniciaram um processo grevista que operou, se desenvolveu sob um caldo de insatisfação, um caldo político que já estava muito tempo, digamos assim, na fervura, cozinhando ali na América Latina como um todo. E no dia 21 de junho, vou falar um pouco sobre isso depois, né? Qual é o contexto da reforma de Córdoba? No dia 21 de junho é dado digamos assim, o marco inicial, né? Tomado como marco inicial, através da publicação de um manifesto, conhecido Manifesto de Córdoba, em que a juventude argentina de Córdoba se dirige vamos ver se dá para ver, aos homens livres da América. Esse manifesto de 21 de junho, ele inaugura esse movimento e é um manifesto que coloca em questão, inicia se colocando em questão a Universidade Cordobesa, a Universidade Latino-Americana e termina questionando as próprias estruturas econômicas e sociais da América Latina. Então, é um movimento que ele parte de uma demanda muito específica, né? Uma demanda que a gente poderia dizer imediata, e por condições particulares da época, ele se transforma num questionamento das estruturas de dominação oligárquicas da América Latina. Nesse sentido, né, ele pode ser tomado como um grande movimento renovador, um grande movimento daquilo que o Orlando Fausto-Borda, o colombiano, chamou de um movimento de anti-elites. O que eu quero dizer com isso? Né? Eram setores estudantis vindo, alguns das oligarquias, no caso de Córdoba, né? Outros setores já de procedência urbana, de trabalhadores urbanos, filhos de trabalhadores urbanos, imigrantes europeus que se assentaram na Argentina, num momento em que a sociedade argentina rumava, né, para uma transição, se abria uma espécie de transição nas formas de dominação política do continente, nas formas de dominação, obviamente, política da Argentina. Lembre-se que a gente está falando de 1918, quase um século depois das independências, das emancipações latino-americanas, e no momento em que aquele setor da oligarquia latifundiária, pouco a pouco, dada a urbanização das sociedades latino-americanas, dada um início no processo de industrialização que originava também um proletariado, né, o início no proletariado, classes médias urbanas, começava a
fazer ranger essa dominação dependente oligárquica que, desde a independência latino-americana, tinha se constituído de forma muito desigual, de forma muito diferenciada em cada país, mas como um todo na América Latina, né? Então, esses estudantes de Córdoba são representantes desse novo movimento, né? São representantes de uma espécie de nova geração. Nova geração não no sentido simplesmente de rompimento com o passado, com os seus laços familiares oligárquicos, né? Latifundiário. Uma nova geração que se apresenta como ruptura de uma forma de dominação que travava, obstaculizava o desenvolvimento desses países. E isso aconteceu de forma, como eu falei, muito desigual, mas aconteceu por toda a América Latina, né? Então, o movimento de Córdoba, ele nasce em Córdoba com uma consigna, uma palavra de ordem muito ambiciosa, né? Quando os estudantes falaram aos homens livres da América, eles estavam se dirigindo a todos os insatisfeitos, né, com essa forma de dominação. Tanto que no começo do manifesto, né, é muito claro, é muito bonito esse manifesto, eles falam, a gente não tem dúvida que a gente está pisando sobre uma hora americana. A gente está pisando sobre uma hora americana e sobre uma revolução que, idealmente, de forma muito idealista, né, esses estudantes acharam que poderiam vir da universidade, poderia surgir da universidade um movimento transformador para toda a sociedade latino-americana, e depois foram evoluindo, a gente pode falar sobre isso depois, por uma aproximação com setores populares, com uma aproximação com setores trabalhadores, proletários em ascensão, e com uma aproximação mais forte, mais decisiva com os movimentos de esquerda, os movimentos comunistas. Vamos lembrar, né, que 1918 marca, na história mundial, a vitória da primeira revolução comunista na Rússia, e, obviamente, esses ares renovadores, junto com uma decepção que é geracional em relação à Primeira Guerra Mundial, não é? Ela recai, chega na América Latina. Mas o mais interessante aqui é que ela não chega e ela não é apropriada pelos estudantes cordobeses e pelos estudantes latino-americanos simplesmente como algo a se tomar e utilizar como consigna, como palavra de ordem política. Ela chega aqui e ela é incorporada juntamente com outros elementos, entre eles o elemento importantíssimo, que é a identificação dos estudantes de Córdoba com o seu caráter, com o seu lugar latino-americano, que é muito claro nos manifestos, e que faz com que esse chamado dos estudantes cordobeses, dos estudantes em princípio, né, a princípio cordobeses, depois latino-americanos, seja um chamado muito original. Esse chamado original ele tem várias características. Uma é a própria linguagem, que é muito importante falar sobre isso, porque os estudantes cordobeses, os estudantes reformistas, desde o princípio, ao proporem uma reforma, uma transformação geral da sociedade latino-americana, tinham clareza que implicaria uma renovação da universidade, uma ruptura radical com a universidade, tal como ela era, uma ruptura com a cultura oligárquica, colonizadora e colonizante das oligarquias latino-americanas, e, portanto, a constituição de uma nova cultura original, de uma nova cultura própria. Então, o tema aqui da linguagem, das formas como os manifestos são escritos, é muito bonito ler os manifestos da Reforma, tem a ver também com esse espírito renovador totalizante da Reforma de Córdoba. Bom, acho que para começar podemos deixar por aqui, já a gente vai falando sobre os outros aspectos. Então, ótimo, João. Então, para a gente continuar, para a gente não, enfim, deixar você falar mais, né? Como a Reforma de Córdoba influenciou a política argentina e a organização política, enfim, no país, mas, enfim, no país, quando a gente entra na América Latina. Bom, o contexto da Reforma de Córdoba em 1918 era
como eu falei, dessa transição de uma república oligárquica dependente para alguma outra coisa que estava se constituindo e estava em disputa ainda, não sabia muito bem aonde ia derivar aquilo. Depois a gente, né, conhecendo a história argentina, sabe que aquilo deriva num processo de uma afirmação nacional, né, contraditória, de disputa sobre um projeto nacional propriamente dito. No caso desse período de 1918, a gente está falando de um governo radical, né, da União Cívica Radical, cujo presidente era Irigoyen, ou como queiram chamar, depende do sotaque espanhol, castelhano. Irigoyen era um radical que encampou, do ponto de vista conservador, né, uma luta contra as elites tradicionais, na tentativa de afirmar um projeto menos vinculado só ao setor agroexportador e que pudesse dar vazão política a esses anseios das classes médias em ascensão, das classes urbanas em ascensão, dos setores industriais que começaram a florescer na Argentina. Então, Irigoyen, ele governa de forma muito contraditória, porque ele apoia inicialmente os reformistas de Córdoba, ao mesmo tempo em que massacra os trabalhadores argentinos na Patagônia, reprime os trabalhadores, os operários nas cidades, e então é um momento que expressa essa indefinição quanto ao projeto argentino, que em grande medida se repetiu na América Latina com suas diferenças, né? E a próprio desenrolar da reforma universitária de Córdoba vai mostrando esse caráter contraditório. Como a reforma começa? A reforma começa com uma reivindicação propriamente universitária, uma reivindicação de que a universidade tem que se transformar para fazer jus, para responder aos novos tempos e derramar sobre a sociedade, uma sociedade conservadora, oligárquica, as luzes, né? Usar a ciência, o conhecimento filosófico, as artes, enfim. Então, a reivindicação universitária é uma reivindicação que parte, primeiro, do fim das cátedras, essa instituição em que o professor ficava na matéria do começo ao fim da sua vida, aos currículos ultrapassados. Veja que a Universidade de Córdoba, em 1918, ano da reforma, ela ainda ensinava direito servil, né, aos servos. Deodoro Roca, que é o principal expoente da ala reformista cordobesa, ele era estudante de direito. Cogoverno universitário, ou seja, que os estudantes passassem a governar conjuntamente com professores e trabalhadores a universidade, e uma abertura da universidade aos setores populares. Essa pauta reformista é muito importante. Em alguma medida ela está aberta ainda na Universidade Latino-Americana até hoje. O cogoverno, por exemplo, é um tema que até hoje arrepia, né, muitos professores, a maioria dos professores, que tratam os estudantes como se fossem uma massa incapaz de conceber projetos e tarefas políticas para a universidade. O tema da cátedra e dos currículos, em alguma medida, da cátedra menos, mas os currículos continuem abertos, e a aproximação da universidade aos setores, às maiorias do povo, e a um projeto nacional segue mais do que nunca aberto, e esse tema ele vai ser recuperado posteriormente, na década de 60, pela toda uma tradição de estudo sobre ciência, tecnologia e dependência na Argentina, na América Latina, e aqui com os reformistas brasileiros, né? Eu vou falar sobre isso depois, mas a reforma universitária de Córdoba ela não incide sobre a universidade brasileira, porque em 1918 nem poderíamos falar propriamente de uma universidade brasileira. A Universidade do Rio de Janeiro ela é criada em 1920, a de Minas Gerais em 27, e a USP vai ser criada em 1934, se não me engano. Uma universidade tardia comparada com as universidades argentinas, Córdoba, Buenos Aires, La Plata, com a Universidade Peruana, a Universidade Maior de San Andrés, e com a Universidade Mexicana, atual UNAM, que são universidades que têm séculos de existência, né? E com a Universidade Cubana também, que é bem anterior à universidade brasileira. Então, a reforma de Córdoba, ela impacta na política argentina, na política latino-americana, exigindo uma definição a respeito do caminho que as sociedades iriam seguir, ou uma ruptura parcial, né,
com a República Oligárquica, que foi de fato o que aconteceu, uma tentativa de ruptura fracassada que reincorpora novas elites ao sistema de dominação, no caso argentino, no caso peruano, no caso cubano, que só vai se resolver em 1959. Em alguns casos, né, essa reforma universitária ela é caldo para mobilizações posteriores. O impacto da reforma universitária no México, por exemplo, tem a ver com, se incorpora posteriormente nas reivindicações estudantis do período cardenista. Em Cuba, lembramos que, importante lembrar isso, né? Porque a reforma universitária de Córdoba, quando ela se latino-americanizou e começou a realizar congresso em todos os países, ela começou a incorporar novas lideranças, entre elas lideranças da altura, por exemplo, de Júlio Antônio Meia, que foi o fundador do Partido Comunista Cubano. Em 1923, um jovem de 21 anos fundou o Partido Comunista Cubano, foi ativo nas lutas contra a ditadura de Machado, morto depois, né, foi assassinado no México. Mas o caldo reformista do universitário, né, ele foi absorvido pela geração posterior cubana, que é a geração do Fidel Castro, naquele livro 100 Dias com Fidel, 100 Horas com Fidel, que aqui saiu pela Boitempo como Fidel Castro, biografia Duas Vozes, a biografia do Inácio, na entrevista com o Inácio Ramonet. O Fidel fala do Júlio Antônio Meia, né, como um jovem brilhante que criou a estrutura de reivindicação, a estrutura de luta dos estudantes universitários cubanos, que tiveram uma participação muito importante na Revolução, né? Lembrando que Fidel Castro, estudante de Direito também, foi um militante universitário, né? Antes de se tornar guerrilheiro. Então, esses signos da reforma eles vão se espalhando pela América Latina. No Peru, outro fato importantíssimo, né? O principal líder do aprismo, do APRA, o Víctor Raúl Haya de la Torre, um dos principais líderes, né, desse setor nacionalista peruano, fundador do APRA, que virou, enfim, uma grande organização, depois degenerou, e uma história muito parecida com a do PRI, existe até hoje. Foi muito importante na geração reformista, principalmente porque a Universidade Peruana, a Universidade Maior de San Andrés, tinha algumas características muito parecidas com a Universidade de Córdoba em relação à estrutura eclesiástica do ensino, né? E as estruturas quase, digamos assim, entre aspas, né, entre muitas aspas feudais da universidade. Na Colômbia, Jorge Gaitán, que foi assassinado em 1948, que o seu assassinato, né, explodiu no Bogotaço, no período de violência colombiana, depois da Constituição das Guerrilhas, também é da geração reformista. Um dos grandes líderes, né, do século XX na Colômbia. E a gente poderia, enfim, encontrar outras expressões disso. Na Venezuela também, fundadores da Ação Democrática também são dessa geração reformista. É uma geração heterogênea, alguns derivam para o comunismo, como é o caso do Meia, outros são incorporados ao sistema, né, lembrando dessa característica do false border, da anti-elite, né? Anti-elite é aquele setor que chega de dentro das próprias elites, rompendo, forçando a ruptura, e essa ruptura ou pode derivar, né, de fato, para uma saída progressista, transformadora, ou essa anti-elite pode ser incorporada como uma nova elite. Mas é muito importante ressaltar aqui que quando a gente fala de uma reforma universitária, da reforma de Córdoba, de 21 de junho de 1918, a gente não está falando de uma grevezinha de uma universidadezinha do interior da Argentina. A gente está falando do estopim, né? Do estopim não, na verdade, da chispa, da faísca, que acendeu um conjunto de insatisfações que já estavam sendo gestadas e que encontraram, primeiramente, na voz dos estudantes, depois foram incorporados por outros setores, um programa, encontraram um programa, né? E, por fim, sobre falar isso, sobre a influência, muito importante a influência, a aproximação entre os estudantes e os setores dos trabalhadores, operários, indígenas, etc. Para isso, eu vou lembrar do Mariátegui. No Mariátegui, nos 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, tem lá um trecho sobre a reforma universitária que ele fala sobre Córdoba, e fala da influência de Córdoba sobre toda uma geração de lutadores
na América Latina e no Peru. No Peru, esse impacto criou a primeira experiência de universidades populares, que foram as Universidade Popular González Prada, em homenagem a um educador peruano, e da qual o próprio Mariátegui fez parte, deu aula. Universidades populares significavam, naquele momento, uma iniciativa de estudantes, professores que estavam dentro do campo do reformismo para ir até os locais de trabalho, as associações operárias, as associações de mineiros, as associações camponesas, indígenas, e criar dentro dessas sindicatos, etc., um processo de construção da educação com operários e camponeses indígenas. Muito importante veja, né, o tema da educação popular e das universidades populares é um tema que está em aberto até hoje. É um tema que tem, na América Latina, mais de 100 anos e, portanto, derivada, né, dessa explosão que foi a reforma universitária, que foi o movimento cordobês. Bom, a terceira pergunta acho que já entrou bastante no assunto, que é como a reforma de Córdoba mudou a estrutura da Universidade Argentina e na América Latina, né? Mas quer falar mais sobre isso? Vamos lá, né? Acho que tem bastante coisa para falar sobre. Sim, bom, vamos voltar, né, ao tema das reivindicações. O tema das reivindicações propriamente universitárias, né, ela foi parcialmente conquistada. O fim das cátedras, com o governo em alguns momentos, né, primeiramente o reitor da Universidade de Córdoba, um sujeito que topou as reivindicações estudantis, mas ela fica, as transformações, né, elas ficam muito restritas, justamente porque a sociedade argentina, a sociedade latino-americana, nesse momento, ela, digamos assim, ela caminha a um passo mais lento do que as reivindicações universitárias. Isso os estudantes perceberam ao longo do processo reformista. São as cartas do Meia, a carta do Julio Antônio Meia, cartas do Deodoro Roca, que vão evoluindo disso que eu chamei de um certo idealismo em querer que a universidade fosse o motor da transformação social. Já lá por ano 23, 24, para o Deodoro Roca já era muito claro, isso aparece nos escritos, né, sobre a reforma universitária, já era muito claro de, né, tanto ficar dando murro, né, nessa estrutura política, pedindo uma transformação universitária, já era muito claro que sem uma transformação radical das sociedades latino-americanas seria muito difícil, seria impossível uma transformação universitária. Esse é um tema recorrente do movimento estudantil, esse tema de, bom, qual que é o lugar da universidade, então, nas transformações sociais? Pode vir alguma coisa da universidade? A universidade pode ser motor dessas transformações? Ou ela é algo que caminha como em consequência, né? Algo que caminha em consequência das transformações mais gerais da universidade? E acho que a resposta dos estudantes reformistas, que depois ela é retomada de forma muito interessante, muito brilhante, eu acho, pelo Darcy Ribeiro aqui no Brasil, Darcy, que trabalhou em alguns projetos de reforma universitária, já num período um período posterior, obviamente, né, nacionalista, de alguns governos nacionalistas. A resposta é, bom, não é nenhuma coisa nem outra. Né? É óbvio que não há possibilidade de uma universidade transformadora, revolucionária, dentro de uma estrutura daquilo que a gente chama de capitalismo dependente. Ou como queira chamar, enfim, não importa, dessa estrutura capitalista do subdesenvolvimento, né, brasileiro e latino-americano. Mas é óbvio que qualquer transformação revolucionária, na atual condição
de desenvolvimento civilizatório, ela exige uma universidade que seja capaz de responder às necessidades que as próprias revoluções colocam. Então, as revoluções colocam necessidades gigantescas, né, de resolver o problema da terra, de resolver o problema da educação, de resolver o problema da ciência e tecnologia, de resolver o problema do saneamento, de resolver o problema, enfim, do que se queira, né, do transporte, produção de comida, da indústria, das relações internacionais, enfim. Uma revolução é uma ruptura completa e, portanto, uma abertura completa a outras formas de se construir a vida. E na sociedade atual, digamos assim, na condição atual civilizatória, sem nenhum apreço a essa palavra, sem dar a ela nenhum sentido progressista, né? Somente, mas seu sentido contraditório, é óbvio que nessa situação a universidade tem um papel fundamental a cumprir, né? Pois ela, dentro da divisão internacional não, perdão, dentro da divisão do trabalho que se estabelece dentro de um país, de uma região, ela cumpre uma função importantíssima, que é de subsidiar, produzir o conhecimento e produzir os trabalhadores e trabalhadoras necessários para cumprir as funções de reprodução da vida. A nossa crítica à universidade como uma fábrica de produção de diplomas, de profissionais que vão para o mercado de trabalho, ser esmagado pela roda da produção de mais-valia, da exploração, ela não elimina o fato de que a universidade, em qualquer momento, ela vai ter que produzir seus profissionais. A pergunta é como, né? Então, a universidade tem, sim, uma função a cumprir, e a retomada, talvez, do pensamento reformista pós-reforma, e no Brasil ele é muito interessante, né, com Vieira Pinto, com Freire, com Florestan, com o Darcy, e com a UNE, né, que quem organiza esse pensamento em forma de militância é a UNE, o pessoal da cultura todo. Ele é muito interessante resgatar para a gente ver que existe uma linha que vai vinculando essas conquistas anteriores parciais com os novos tempos. Então, a pergunta 4, se você quiser, eu vou fazer aqui, estou olhando aqui a pergunta, né? Eu já ia entrar nessa pergunta, se quiser fazer. Quais as lições de Córdoba que podemos trazer hoje, né? Boa. Bom, você fica à vontade também para comentar. A gente tem um scriptzinho aqui para quem está assistindo, mas a gente vai saindo do script. Mas eu vou voltar depois umas coisinhas. Vamos lá. Boa. Então, quais as lições de Córdoba para hoje, né? Eu acho que a lição mais interessante é que processos de transformação que não se completam, voltando, até que eu estou bem inspirado pelo livro do Falsborda, que não está aqui, está na sala, das revoluções inconclusas da América Latina. É um livrinho pequenininho, bonito, interessantíssimo, né? Potente, para explicar justamente no caráter contraditório das lutas sociais, que nunca acontece de maneira pura, como tão, né? Não se transfere a tática, a estratégia do livro para a realidade social, ela tem a fricção tem as fricções da realidade, tem os antagonismos de classe, tem as correlações de força, tem seus momentos históricos, propícios e não tão propícios, e a contingência, obviamente, né? Mas o que a gente faz com revoluções, o processo de transformação inconclusas? A gente joga no lixo, a gente coloca na prateleira como algo bonito, que não volta mais, ou a gente entende eles, e eu acho que essa é a forma principal, entende eles dentro desse refluxo, né? Essa coisa meio oceânica, né, do mar, que vai jogando essas lutas, vai forçando essas lutas. Algumas não são completadas, mas ficam sempre, né? Elas sempre vão voltando. As lutas sempre voltam como teoria, como experiência histórica, como lição. E eu creio que a reforma universitária de Córdoba ela é uma grande lição dessa primeira metade do século XX para o movimento estudantil latino-americano, brasileiro, mas também para o movimento popular, revolucionário como um todo da América Latina. Né? Isso não sou eu que estou dizendo, né?
Isso é gente que estava ali, viveu. Para o Mariátegui, por exemplo, é fundacional a reforma de Córdoba. Então, a gente pode tratar ela como uma revolução inconclusa, em que muitas das suas tarefas estão em aberto. Além das tarefas que ficam em aberto, a atualidade dela, eu colocaria assim, para mim, a atualidade da reforma universitária é essa ambição de uma geração aparentemente pequena, aparentemente circunscrita a uma cidade do interior, que, apesar disso, soube se colocar como a geração transformadora. Soube se colocar como a geração que iria cumprir as tarefas que o tempo estava dando para elas. O tempo apresentava essas tarefas de transformação das sociedades oligárquicas, e a geração de Córdoba, ela aceitou essa tarefa. Então, o tema aqui das pautas que continuam abertas, também, por outro lado, tem o outro aspecto dela, que essas pautas só poderão ser concluídas por uma geração, e não estou falando só de uma geração estudantil, né? Estou falando de uma geração de homens e mulheres que se propõem a uma tarefa histórica, com um grau de idealismo, obviamente, porque todas as revoluções têm esse grau de idealismo, essa utopia que serve para andar, mas que no caso de Córdoba mostrou que muitas vezes essa afirmação de uma geração como a geração transformadora, ela realmente ocorre, ela pode ocorrer, né? Ela pode ser de fato uma geração que acenda a faísca de algo que já está fermentando nas bases da sociedade. E, enfim, isso não precisa ser necessariamente estudantes, não, né? Pode ser trabalhadores da cidade, do campo, não importa. Essa é uma grande lição da geração de Córdoba, né? Essa capacidade de se colocar dentro do seu tempo histórico e bancar a aposta que o tempo histórico dá para ela. Uma geração sim, muito, muito valente nesse sentido. John, então eu vou fugir do script agora um pouquinho. Essa questão das revoluções inconclusas que você colocou e desses processos inconclusos, cara, eu acho que o último grande processo que a gente viveu no Brasil, eu poderia dizer na América Latina, mas é que na América Latina a gente está vivendo um processo agora muito forte no Chile, por exemplo, né? Que é um processo que a gente não sabe como vai concluir ainda. Tem ideias de como pode concluir, mas a gente não sabe como vai concluir. Mas no Brasil, em especial, foi 2013, né? Que a gente ainda vive, né? Esse processo, né? Assim, vou te pedir algo bem fora, mas assim, então, em 2013 foi um processo que foi do movimento social que não era estudantil, mas majoritariamente de estudantes, né? O processo tanto de direção quanto de participação era um outro movimento social, que é o movimento Passe Livre, mas majoritariamente estudantil. O que a gente pode dizer sobre esse processo inconclusivo aos olhares, enfim, de uma relação de uma ponte com Córdoba? Uma pergunta um pouco mais espinhosa. Sim. Eu acho que 2013... Veja, eu nem estava no Brasil em 2013, estava no México. Olhei 2013 pela televisão. Infelizmente. Então, me sinto também um pouco pisando assim, né? Em terreno sensível, justamente porque não vivi aqui, não tive no dia a dia das manifestações, mas, obviamente, li, conversei, vi. Eu acho que, de alguma maneira, né? O que esgota em 2013 é um padrão de dominação política que tinha se conformado em 94 com uma saída conservadora para a ditadura militar. Então, importante entender isso, né, que o processo da saída da ditadura brasileira, assim como de muitas ditaduras latino-americanas, da maioria das ditaduras latino-americanas, algumas só depois acertaram parcialmente as contas, né, no caso da Argentina, mas mesmo assim de forma insuficiente. A saída da ditadura
Em 94 está um novo padrão de dominação política que tem a ver com uma transformação do capitalismo brasileiro, do capitalismo dependente brasileiro, esse fim do ciclo industrializador, em crise desde a ditadura militar, né, desde a metade da década de 70, e que consegue, através de um plano de estabilização econômica e de uma incorporação subalterna das reivindicações do fim da ditadura, consegue estabelecer um padrão de dominação que gira em torno de dois grandes partidos, né, de dois grandes setores, dois grandes blocos, um do Partido dos Trabalhadores e outro da direita, né, principalmente liderado pelo PSDB e o PMDB ali na meiuca, né, o PMDB soube bem operar nesse, talvez esse ser o partido da nova república mesmo. Bom, esse processo, você me perguntou algo espinhoso, eu vou falar de forma talvez mais demorada, justamente para tentar não deixar nenhuma ponta solta, o que é impossível, obviamente, mas tentar. Esse processo de neoliberalismo com democracia, né? Olha que engraçado isso, né? A instalação do neoliberalismo, que é uma inserção do capitalismo dependente muito antidemocrática, muito retrógrada, né? E necessariamente violenta, porque é uma forma excludente, necessariamente, que não consegue incorporar as maiorias. Ela tem um caminho de forma contraditória, né, com uma incorporação democrática formal, que logo começa a fazer água no governo Fernando Henrique e consegue ganhar sobrevida durante os governos do Partido dos Trabalhadores. E essa capacidade, essa sobrevida, né, desse modelo, que é um modelo excludente, que é um modelo violento, que é um modelo, enfim, encarcerador das maiorias, que é um modelo de superexploração do trabalho, que é um modelo de salários muito baixos, né, que é um modelo do latifúndio, que é um modelo do aumento do setor financeiro, da dívida e da especulação financeira. Esse modelo conseguiu, graças, principalmente, há uma conjuntura internacional sui generis favorável, que um partido que, obviamente, tem, devido à sua própria composição social e sua trajetória política, uma adesão maior às reivindicações dos setores populares, conseguiu, durante um bom tempo, né, negociar, conseguiu adaptar parcialmente, conseguiu diminuir o nível de conflito desse novo capitalismo dependente brasileiro, que é, por si só, conflituoso. Eu acho que 2013 é um pouco o fim, né, dessa capacidade desse sistema de dominação operar dessa forma, desse padrão de dominação operar dessa forma, justamente porque não estavam dadas mais as condições internacionais para fazer o que tinha sido feito, ou seja, ampliação do salário mínimo, políticas sociais para as populações mais pobres, né, aumento das vagas nas universidades, as cotas, enfim, tudo isso é importantíssimo. Porém, quando se esgota o ciclo internacional, é muito difícil. O governo, digamos, o governo petista se coloca na iminência de tomar uma decisão de caminhar mais para a esquerda, o que era muito pouco provável, ou avançar num plano de ajuste, que é o que de fato ocorre, e fica muito claro em 2015, na eleição. Então, 2013 me parece o começo desse processo. Eu acho que a gente está ainda nele, de alguma maneira, né? Sem encontrar uma saída política progressista, uma saída política pela esquerda, uma saída política popular capaz de fazer frente. 2013 também coloca, digamos assim, a esquerda diante de uma disjuntiva muito, muito complicada de resolver, que é a população aumentando seu rechaço ao sistema político como um todo, incluindo o Partido dos Trabalhadores, e uma parte da esquerda, a grande maioria da esquerda, frente ao avanço da direita, defende esse setor que estava sendo rechaçado pela maioria da população e que depois a gente viu se mostrou incapaz de apresentar uma saída de massa, uma saída popular. Enfim, acho que vai um pouco por aí, no sentido de que eu não trataria o período do PT no governo como uma revolução inconclusa.
assim, para mim não faz muito sentido. A ideia de uma revolução inconclusa é a ideia de um processo de possível ruptura que entra, né, entra na história como uma abertura para caminhos distintos, né, reacionários ou progressistas. O PT não foi o caminho para uma transformação né, nem dentro da ordem, né? O PT administrou essa ordem e pôde, de fato, resolver não, né? Porque não resolveu, mas pôde responder parcialmente algumas demandas históricas. Agora, não se trata de um período de ruptura, não se trata de uma tentativa de ruptura, e, portanto, 2013 não é o momento em que a direita interrompe uma revolução em curso que estava sendo tocada pelo Partido dos Trabalhadores. Eu acho que a abertura do período é 2013. E, a partir daí, a direita cresce, a direita assume o poder, a extrema-direita assume o poder, e consegue, o setor que consegue, da melhor forma, isso é importante dizer que não é um tema de manipulação, simplesmente, de capacidade de difundir fake news. Obviamente tem uma tecnologia política aí que a extrema-direita sabe usar muito melhor que a esquerda. Mas tem um tema também de quem conseguiu ler melhor um discurso de insatisfação e transformar esse discurso de satisfação em um discurso de ruptura. Um discurso de ruptura falso, um discurso de ruptura que a gente sabe que não tem absolutamente nada a ver com um projeto de esquerda transformador, mas que apareceu assim, e frente a uma demanda, a um clamor de algo novo, de algo transformador, algo que não tivesse vínculo com esse passado, sobre se afirmar. Então, o período petista não é uma revolução inconclusa, eu acho. Que eu não... Desculpa interromper, mas eu não quis dizer o período petista. Eu quis dizer o que foi junho de 2013 mesmo, né? Como um processo de sublimação popular, abre aspas, espontâneo, em alguns lugares mais espontâneo do que outros. Em São Paulo, muito dirigido por um movimento, em Florianópolis, dirigido por um movimento. Mas é óbvio que transpôs esse movimento para muitas outras coisas, e por isso que teve esse aproveitamento de setores da direita, mas eu quis dizer muito mais sobre esse processo de junho do que sobre o processo petista. O processo petista a gente tem muito acordo aqui no... Mas você acha que em algum momento a esquerda disputou de fato junho de 2013? Essa é uma boa discussão, porque na verdade é uma discussão inconclusa, na verdade, né? Uhum. É uma discussão vigente, é uma discussão que a gente está perdendo do junho de 2013. A gente está perdendo, não sei se perdeu para sempre, mas está perdendo. Mas ainda há uma disputa, e junho de 2013 teve vitórias à esquerda. Uhum. Né? A redução da tarifa foi uma vitória à esquerda. Uhum. A redução do material concreta, né? As pessoas pararam de se bolsar dinheiro para conseguir aproveitar o seu salário melhor. Teve a retomada da rua como instrumento político, que o PT botou para debaixo dos panos durante muito tempo. Então, é uma vitória à esquerda sobre o PT, entendeu? E óbvio que a direita soube aproveitar e entendeu a rua como espaço de disputa política, e a direita foi para a rua também. Mas eu acho que para quem estava vivendo, acho que é uma questão importante quem estava na rua sentindo aquele, 40, 50 mil pessoas na rua em Florianópolis, entendeu? Tomando a ponte, não derrubou a tarifa porque a tarifa não tinha subido, mas se organizando de outras formas. Acho que é um pouco nesse sentido, assim, né? Que eu vejo, que o processo de junho, né? Não se o que vinha antes de junho ia para um lado ou para o outro, né? Porque a discussão que o PT coloca muito, que junho foi movimento da direita, né? Que o passe livre é um movimento fascista. Entendeu? Eu ouvi isso, inclusive o Haddad fala coisas muito parecidas com isso, né? Que hoje talvez um dos maiores expoentes do PT, né? Mas vamos voltar um pouco então para o nosso script, rapidinho então. Os estudantes mostraram o caminho em diversos momentos da América Latina, foram a vanguarda política em diversos momentos em todos os países latinos. Porém, diversas entidades e setores
da organização estudantil foram cooptados pela burocracia, pelo aparelho estatal e partidos. Você acredita que os estudantes voltarão a essa vanguarda de mudança radical, como foram na Argentina, não só em 18, mas em 18 especial, no México, no Brasil, por exemplo? Eu acho que sempre volta, né? Por dois motivos. Os estudantes sempre voltam ao centro, em algum momento, ao centro da política latino-americana, não com exclusividade, digamos assim, mas sempre, pelo menos durante o século XX, agora durante o século XXI, sempre tiveram lado a lado com trabalhadores, com camponeses, nos principais momentos da história política latino-americana, disputando os rumos da história política latino-americana e, claro, em sua maioria, em sua grande maioria, dentro dos setores reformistas radicais ou revolucionários, comunistas, socialistas, nacionalistas, revolucionários. A gente pode pensar, na história recente, a participação das lutas pela legalização do aborto na Argentina, onde as organizações estudantis, os coletivos estudantis das universidades, os coletivos feministas das universidades tiveram um peso fundamental na campanha pela legalização do aborto. Né? Muito importante a organização das mulheres, das estudantes argentinas, um peso estudantil fortíssimo. No Chile, agora, antes de estourar a pandemia, também as ruas tomadas e também um papel importante das organizações estudantis. E o que é importante dizer aqui é que isso nunca ocorre de forma tranquila do ponto de vista da relação entre as organizações estudantis e os estudantes, as massas estudantis que estão nas ruas. Né? As organizações estudantis latino-americanas, elas têm décadas de existência. Né? Tem séculos de existência, em alguns casos, como a Federação de Estudantes Universitários da Argentina, Chile, México e tal. São organizações que têm uma estrutura, obviamente, têm uma estrutura hierárquica, burocrática, etc. Tem uma estrutura, muitas vezes, que ficam engessadas em alguns momentos históricos, caminham de forma mais lenta do que a maioria dos estudantes, das estudantes. Mas isso vai ser assim sempre, né? Não tem muito acho que a ideia não é pensar que possa haver em algum momento uma relação super tranquila, azeitada, harmônica entre as bases estudantis e as direções, como não existe isso em nenhum tipo de organização popular. Nem nos sindicatos, nem nas organizações camponesas, nem nas organizações indígenas, enfim, essa relação nunca existe. É sempre uma relação conflitiva que vai se realizando, que vai se resolvendo parcialmente de acordo com a conjuntura. No caso do Chile, as lutas anteriores a essa luta agora, né, da pré-pandemia, elas foram um momento... pensa na Revolução dos Pinguins, né, antes de todas as lutas posteriores pela gratuidade do ensino público superior, elas deram origem, elas renovaram as direções políticas. Né? Camila Vallejo, por exemplo, né, que era uma representante do Partido Comunista, saiu dessas manifestações. Então, foi um momento em que as manifestações de base, né, nas escolas, nas organizações, nos centros acadêmicos, etc., renovaram as organizações, as direções nacionais do movimento estudantil chileno. Agora parece, pelo que eu, conversei, li e tal, parece estar acontecendo justamente o contrário. A base querendo ir mais para cima, né, e as direções brecando um pouco. Vamos negociar e tal, né? Então, um desfase, uma caminhar diferente, né? Nesse sentido, em cada momento histórico. Nesse sentido, as bases caminhando mais rápido e pedindo, exigindo ou passando por cima das direções, né? Então, bom, essa discussão aqui, obviamente, passa pela UNE também, né? Eu saí do movimento estudantil de graduação há muito tempo, mas
E essa discussão segue vigente, né, sobre a capacidade da União Nacional dos Estudantes de responder às bases, né? Tem uma avaliação aí de que, nesse momento anterior também à pandemia, dos cortes das universidades agora, a União não conseguiu responder à altura, não nacionalizou o movimento a ponto de dar a ele uma capacidade, uma radicalidade necessária. A gente sabe que isso acontece, já aconteceu, né, por quem dirige a União Nacional dos Estudantes. Mas, enfim, eu acho que também é um tema que, claro, implica a crítica, né, as direções, obviamente, porém também implica pensar como articular esse movimento estudantil sem necessariamente, ou num primeiro momento, que essas direções sejam o freio, né? Enfim, e falando voltando, né, para América Latina, tem um tema que é estrutural, tudo isso que estou falando, né? Estou assim, colação aqui que eu estou falando, é que a pergunta: por que os estudantes, historicamente, têm uma participação tão ativa na política latino-americana e por que pela esquerda, né? Eu acho que isso tem a ver com a própria estrutura das sociedades latino-americanas e a origem de classe dos estudantes, em que aqui uma classe média, essa classe média estudantil, essa de Córdoba e essa que existiu até muito pouco tempo atrás no Brasil, ainda existe, né, em muitas universidades, ela, dadas as condições do capitalismo dependente, ela sempre está à beira da proletarização. Ela sempre está à beira de se transformar num setor trabalhador de remunerações baixíssimas. Vamos pensar agora, no meio dessa crise, usando o meu próprio exemplo, né, de um sujeito que terminou doutorado agora, sem nenhuma perspectiva profissional verdadeiramente clara, né? Esse fenômeno é um fenômeno que já existe no México há muito tempo, que é o fenômeno da superqualificação laboral. Então, o sujeito vai lá, faz mestrado, doutorado, vai pedir emprego e fala: não, você é super qualificado, você fez um doutorado. A gente não precisa de ninguém com doutorado aqui. A gente quer um técnico, você vai pedir salário de doutorado, e a gente vai contratar um técnico. E tem muitos técnicos aqui na fila para ser contratados. Então, essa perspectiva de que a universidade na América Latina não dá, qual a perspectiva é essa de ascensão social? A universidade na América Latina, em geral, a não ser em momentos muito particulares, ela não permite uma ascensão social tão consistente quanto nos outros países, quanto países da Europa, quanto países os Estados Unidos, etc., quanto países centrais. Então, os estudantes, principalmente em momentos de crise, sempre entram nesse contato que é mais primeiramente material com os setores mais empobrecidos da população, né? Então, tem eu acho que uma tendência estrutural aos estudantes, dos estudantes, né, se aproximarem dos setores populares. Isso é muito desigual, depende muito do tempo, enfim. No caso da universidade brasileira atual, a gente já não pode dizer, né, que é uma universidade só de classe média, né? Ela é uma universidade que, nos últimos anos, a gente pode fazer a crítica, a insuficiência da transformação universitária nos governos, mas ela incorporou setores populares que fazem parte hoje, e eu diria em sua maioria, setores oriundos das classes trabalhadoras, classes médias baixas, né, de setores trabalhadores urbanos, fazem parte das universidades públicas, por um lado. Por outro, uma grande massa dentro das universidades privadas, que não tem nada a ver com uma classe média, né, salvo faculdade de medicina, direito, etc., mas em geral são setores trabalhadores, da juventude trabalhadora que está nessas universidades. Isso coloca outros desafios de como organizar isso, enfim. Mas, para fechar tudo isso, né, eu queria só para... Já estamos aqui 1h05 de live. Vamos pensar que, bom, historicamente isso é válido, das lideranças, muitas vezes lideranças políticas de vulto, né? Vamos pensar em Fidel Castro, Salvador Allende, por exemplo. Bom, muitas novas lideranças, né? Falei da Camila Vallejo aqui e tal. Se constituem a partir da militância estudantil, que foi um pouco que a geração de Córdoba, né, fez, né? Ao se incorporar a partir da mobilização estudantil, ao ver os limites também da mobilização estudantil, eram impulsionados
para uma atitude política mais radical, mais de crítica geral às sociedades, e em muitos casos de crítica revolucionária às sociedades. Uma coisa que eu queria falar, Marina, para fechar aqui, eu acho que é importante dizer isso, a relação entre 68 na Europa e 1918 na América Latina, falando mais de 68, que paira sobre o imaginário do movimento estudantil como essa irrupção, né, como esse levante de uma utopia transformadora a partir da juventude universitária, né, contra a autoridade, contra as formas de dominação que passam pela sala de aula, pela sociedade em geral, pela família, etc. Óbvio que 68 é muito mais que isso, não quero limitar essa minha fala ou achar que 68 não foi nada, não sei. Sei que não foi. Perdão, ato falho. Sei que foi muito mais, né, do que isso que eu falei. Porém, acho que é importante dizer que na América Latina o questionamento à universidade ele tem um antecedente, que é o antecedente da reforma de Córdoba. Então, 50 anos antes de maio de 68, estudantes latino-americanos, jovens latino-americanos, se colocavam contra a autoridade dos professores, se colocavam contra a autoridade acadêmica, se colocavam contra a legitimação de um saber instrumental que não servia para pensar sociedades, se colocaram contra uma instituição arcaica e se colocaram contra a cultura do seu tempo como um todo, como uma cultura de alienação, como uma cultura que não conseguia respirar, não conseguia digamos assim, dar fôlego para essa nova geração que vinha pensar e resolver os problemas do seu tempo. Então, 21 de junho de 1918, esse próximo domingo, né, que é provavelmente quando vai ao ar essa entrevista, é fundamental, é fundacional para a juventude latino-americana. Infelizmente, as repercussões do Brasil foram pequenas por condições particulares do Brasil, da formação da universidade brasileira. E esse legado é um legado que fica, então, para a gente recuperar aqui no Brasil, entender ele profundamente, estudar ele profundamente e, já que aquela geração de 18 no Brasil não foi depositária, não foi herdeira de Córdoba, que a gente se faça, que nós nos façamos herdeiros de Córdoba nesse tempo, em 2020, que, aliás, é um momento para se pensar realmente sobre o futuro das sociedades dependentes, em geral, da transformação das sociedades dependentes, das transformações radicais, que inclui também a transformação da universidade. Então, o tema da reforma é fundamental. Recuperar agora que nós, brasileiros, mesmo não tendo participado originalmente, nos façamos herdeiros dessa tradição. Muito obrigado, Diógenes. Muito obrigado pela entrevista, pelo papo. Tá? Muito bom é muito importante a gente resgatar esse processo e conseguir entender ele de uma forma tão radical, né? Acho que como bem você colocou, né? A gente tem que reivindicar esse processo como um processo próprio nosso e como um processo de libertação da América Latina como um todo, né? Bom, se quiser fazer alguma saudação final aí, fica à vontade, tá? Agradeço, massa. Para quem não sabe, a gente escondeu até agora, mas Marina é um grande amigo também. Por muito tempo. Agradeço o convite, a entrevista, massa conversar nessas condições, né? Infelizmente, mas foi um bom papo, massa, legal a iniciativa contra o poder e vida longa ao contrapoder, vida longa aos nossos debates revolucionários. Maravilha. Para quem está acompanhando o debate, tem muito mais conteúdo sobre a esquerda de forma geral. A gente vai tá colocando hoje também, aqui no dia 21 de junho, o Manifesto de Córdoba no nosso site. Só acessar lá, contrapoder.net. Também acompanha a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, temos podcast e tudo mais. Obrigado e até a próxima, pessoal.